A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, vamos pegar nossa Bíblia no Salmo 125. Eu vou ler a partir do verso 1, que a palavra fala assim: Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte de Sião, que não pode ser abalado, mas continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, e agora e sempre. Os maus não governarão para sempre a terra do povo de Deus, e se os maus governassem, até os bons começariam a fazer o mal. O Senhor Deus, sê bondoso para aqueles que são bons, para os que obedecem e aos teus mandamentos. Porém, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os teus caminhos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Irmãos, aqui a segurança do povo de Deus. Fala esse Salmo 125. Aqui tem uma passagem interessante, porque ele fala assim, no verso 1, aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como um monte de Sião que não pode ser abalado, mas continua sempre firme. Todas as vezes que você confiar em Deus, você permanecerá firme. Todas as vezes que você passar por uma adversidade, que você não depositar sua confiança em Deus, você não ficará firme. Você vai ser abalado. Quando a gente passa para o verso 2, fala assim, como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo. Como as montanhas que traziam segurança, que era algo firme, estava em volta de Jerusalém, Jerusalém estava cercada por montanhas, a mesma coisa Deus faz conosco, Deus faz isso com a gente. Então ele nos cerca como uma montanha, como proteção, nos livrando de todo mal. Aqui no verso 3 fala assim, os maus não governarão para sempre a terra do povo de Deus, e se os maus governassem, até os bons começariam a fazer o mal. Aqui mostra que os maus, eles podem muitas vezes entrarem na nossa vida, que isso acontece. Porque tem pessoas aqui que você está sofrendo situações, não é porque você provocou isso na sua vida, é porque provocaram. Então entraram, fizeram mal para você, mas Deus fala aqui na palavra, ó, os maus não governarão para sempre. Se os maus permanecessem no meio dos bons, no meio do povo de Deus, as pessoas boas começariam a fazer o mal. Porque acaba influenciando. E nessas influências que tem, a outra parte acaba caindo e fazendo aquilo que não deve. No verso 4, o Senhor continua falando, o Senhor Deus, sê bondoso para aqueles que são bons e para os que obedecem aos seus mandamentos. Quer dizer, quando nós somos obedientes ao Senhor, Deus sempre é bom. Porém, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os teus caminhos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Deus, aqui fala da palavra castigo, algumas pessoas pregam falando que Deus não castiga, mas é mais no sentido de uma repreensão, e eu vejo mais a palavra castigo vindo de Deus como uma palavra de justiça. Então Deus faz justiça sim. Deus faz justiça com aqueles que são maus e com aqueles também que desviam do caminho do Senhor. Porque, irmãos, uma pessoa que desvia do caminho de Deus, o que ela faz? Ela sai da luz, ela sai dos propósitos de Deus, ela passa a não ter o caráter de Deus e começa a ter o caráter totalmente distorcido. E Deus, sendo um Deus justo, o que ele faz? Ele faz justiça. Então, o castigo, a palavra castigo de Deus, é uma justiça. Porque Deus é uma balança justa. Deus é uma balança justa. É aquilo que eu preguei um outro dia para vocês. Se a pessoa conhece a verdade, ela não é inocente mais. Então, ela sabe o que ela pode e não pode fazer. Aqui, Deus se refere aos maus. São pessoas de coração ruim, pessoas de coração duro, que sabe que não pode fazer e faz. São os maus. Porque uma pessoa, quando ela cresce, irmãos, ela tem discernimento do que é certo, do que é errado. Aí você vai falar assim para mim, missionário, mas
Tem gente que cresce num ambiente, no meio familiar, que só conhece coisa ruim e não sabe o que é bondade. De uma certa forma, aprende o que é bondade e o que é a maldade. Aprende sim. Uma criança tem discernimento de quando ela está sendo ruim e quando ela está sendo boa para o outro. O ser humano sabe. Então, a partir do momento que a pessoa conhece a palavra, ela não é inocente mais. Ela sabe o que ela pode, o que ela não pode fazer dentro do evangelho. Ela sabe que a palavra de Deus ela é viva e que Deus não aceita determinadas coisas. Então, nós não podemos, sabe, nos enganar desse jeito, achando que a pessoa que conhece a palavra, está desviada do mundo, coitadinha. Coitadinha daquele lá que não conhece a palavra ainda e que muitas vezes morre sem ter ainda a oportunidade de ter tido a salvação e conhecer o amor de Jesus Cristo. Esse é o coitadinho. Quem conhece a palavra e faz as coisas erradas, não é um coitadinho. Está simplesmente exercendo seu livre-arbítrio. Deus te deu o poder da escolha. Ou você me segue e faz o que é certo, ou você faz essas coisas do seu jeito. Pega aquilo que Satanás está te oferecendo. Porque, irmãos, a partir do momento que Jesus habita dentro de nós, nós não vivemos a nossa vida mais. A nossa vida não nos pertence. Não nos pertence mais. A nossa vida é do Senhor e nós vamos caminhar de acordo com a vontade dele. Então não tem como você fugir do seu destino. Se você aceitou Jesus como teu único Salvador, as regras serão dele. Tudo acontecerá da maneira dele. E aqui nesse Salmo 125, Deus mostra a segurança que ele tem e o que ele traz para o povo dele em termos de segurança. Você não tem o que temer. Deus manda falar para você através dessa palavra: ore mais e descanse em mim. Porque Deus está agindo a teu favor. Deus não está parado não, irmãos. Quem para somos nós. Deus não para descansar, Deus não para dormir. Ele não é assim. Nós é que estamos limitados a um corpo carnal que depende de comida, de água, depende de descanso. Deus sabe das nossas limitações. Por isso que Deus fala que quando nós estamos fracos, nós estamos fortes. Por quê? Porque quando Ele sabe que nós estamos no nosso limite, quando nós estamos na nossa limitação da nossa fraqueza, Ele se torna a nossa força. Porque se Ele não vier nos fortalecer nesse momento, nós vamos o quê? Fraquejar. Nós não vamos conseguir avançar. Nós vamos ficar estagnados no meio do caminho. Muitos vão morrerem no meio do caminho. Ou muitos não vão nem conseguir iniciar o caminho. Que é o que mais acontece. Então Deus conhece as nossas limitações. Deus conhece o seu limite. Deus sabe até onde você pode ir. E Deus manda dizer para você: Ele não te esqueceu na situação que você está. Você não pode ficar estressado. Irmãos, você ouviu uma palavra ontem. Deus chega para você no dia de ontem e fala assim: olha, estou fazendo vitória. Estou trazendo novidade. Estou vindo com um de repente para você. Estou entrando na sua vida financeira. Quando chega o dia de hoje, não deu tempo ainda de Deus trabalhar tudo que Ele falou ontem. Quando chega no dia de hoje, você deixa suas emoções tomarem conta de você e você começa a ficar desanimado de novo na caminhada. Aí você se revolta com Deus. Mas o senhor não falou que ia fazer a financeira? O senhor não falou que vinha de repente? O senhor não falou que ia fazer isso? Que o senhor ia fazer aquilo? Que o senhor ia entrar na minha vida sentimental? Mas não deu tempo, foi ontem. Porque a contagem de tempo de Deus é diferente do nosso tempo, da nossa contagem. E se você não tiver sabedoria diante dessa situação, você se frustra. O que você tem que fazer na hora que você estiver nessa situação? Você tem que lembrar que o Senhor é seu pastor e que nada te faltará. Que o seu Redentor vive. Como Jó alegava sempre lá na palavra. O meu Redentor vive. Ele sabia em quem ele estava crendo. A mesma coisa somos nós nos dias de hoje. Você tem que entender que dias para Deus se corresponde às vezes a anos. Teve uma situação muito engraçada aqui outro dia, que Deus chegou para mim e ele fez um comentário da seguinte forma. Ele falou: olha, você foi envergonhada em público há uns dias atrás. Aí eu parei para pensar, falei assim, mas uns dias atrás? Uns dias atrás não aconteceu nada. Aí daqui a pouco ele veio e falou de novo.
Eu não esqueci o que fizeram com você dias atrás. Aquela vergonha que te trouxe, impuseram uma situação, provocaram algo na sua vida, você não pediu aquilo. Aí eu fui associar com algo que aconteceu há mais de um ano atrás comigo. Ele estava falando daquilo lá atrás. Para eles significa dias. Para mim é mais de um ano. Eu falei, nossa, Senhor, mas o senhor está falando daquilo lá atrás, o senhor está falando de dias. E eu estou tentando lembrar o que aconteceu dias atrás, não aconteceu nada. Aí que eu fui lembrar que Deus estava entrando com justiça, que ele não parou de fazer justiça, mas que ele está entrando com a justiça mais severa, relacionada a uma situação que provocaram na minha vida mais de um ano atrás. Então, a gente precisa entender que Deus não dorme, ele não esquece os fatos que aconteceram na nossa vida, ele sabe quem puxou o nosso tapete, ele sabe quem fechou portas para nós, ele sabe quem impediu as nossas entradas em determinados lugares, ele sabe quem nos vendeu, ele sabe os danos materiais, físicos, psicológicos, emocionais que causaram em nós. Ele sabe das nossas perdas financeiras. Ele sabe que situações vergonhosas atrasaram a nossa vida, a nossa caminhada. Ele sabe o quão mexeram na nossa reputação. Ele sabe quem persegue o nosso ministério, quem está por trás de contas falsas na internet, quem está por trás de acusações. Deus conhece os invejosos que nos perseguem, as maldições que são lançadas na nossa vida, as palavras contrárias. Deus sabe tudo. E tem coisas que ele vai fazer na sua vida que você fica bitolado, às vezes, em um fato da tua história. E Deus está falando de outras coisas que já aconteceram com você, que ao longo do tempo você achou talvez que Deus não fosse trabalhar, por algum motivo você esqueceu, mas ele não esquece. Aí ele vem e ele fala que ele está fazendo algo a respeito daquilo que aconteceu não sei quantos anos atrás, que para ele são alguns dias. E você fica totalmente desesperado, atormentado, porque você fica imaginando sempre as mesmas situações. Por isso que eu falo da importância de andarmos com Deus no sentido da confiança, porque ele sabe o que ele está fazendo na nossa vida. Ele sabe qual caso que ele vai pegar, colocar primeiro, o que ele vai trabalhar primeiro, porque é ele que vai fazer, não somos nós. Então ele planeja tudo. Ele vai juntando uma peça com a outra até montar o quebra-cabeça. Chega uma hora que a gente começa a ver a paisagem, a gente vê o desenho, porque enquanto o quebra-cabeça está com as peças todas desmontadas, você não tem noção do desenho que está ali. Aí você fica desnorteado, porque você não sabe o que está acontecendo. E para montar esse quebra-cabeça, dependendo do quebra-cabeça, demora meses às vezes para você conseguir. Às vezes são peças pequenininhas, que você tem que ir juntando uma na outra. É isso que Deus faz na nossa vida. E aquilo que nós chamamos de anos, para Deus são alguns dias. Então, às vezes ele chega para você e fala assim, olha, fizeram tal coisa com você durante esses dias. Você pensa num fato. Deus está falando de dias para ele aí, 2 anos atrás, 3 anos atrás. E ele está trabalhando nisso. E você já até esqueceu. Porque o nosso Deus é um Deus detalhista. O nosso Deus é um Deus minucioso. E nada passa despercebido aos olhos dele. E nada passa sem justiça na nossa vida. Absolutamente nada. Deus manda dizer para você, ore mais e descanse. Porque eu estou trabalhando dentro de cenários, estou trabalhando dentro de situações, estou trabalhando coisas aí que eu vou te surpreender. Toma posse dessa palavra e deixa Deus conduzir. Você não vai ficar envergonhado diante de situação nenhuma, Deus manda dizer para você. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe a hora de colocar os gigantes no chão e arrancar a cabeça. A vergonha foi pública, a sua honra será pública. A vergonha dos teus inimigos, daqueles que te maltrataram, que Deus também não esquece. Deus conhece todos. Todos vão ser, sabe, envergonhados em público. Você não tem o que temer. Não tem o que temer. Irmão, já teve situações na minha vida de pessoas chegarem para mim e a pessoa fazer com maldade. Olha como que Deus conhece o coração do outro. A pessoa fez por maldade. A pessoa veio, me distratou, mas aquilo não me atingiu. Do mesmo jeito que eu entrei, a pessoa distratando, eu saí.
Aquilo não atingiu. Eu não fiquei com mágoa no meu coração. Eu não guardei aquilo para mim. Eu larguei para lá. Sabe, a pessoa tá mal-humorada, a pessoa tá rancorosa, sei lá o que fizeram com essa mulher, sabe? Vem descontar na gente. Então, eu não guardei aquilo para mim. Mas Deus não esquece. Passa um tempo, Deus vai lá e faz justiça. Que o nosso Deus é assim. Ele vai lá e faz justiça por nós. Então, você tem que deixar Deus conduzir os seus passos. Tem coisas que você às vezes nem leva em consideração. Mas aquilo para Deus tem peso. Porque quando mexem com a nossa vida, estão mexendo com o nosso Deus. Você é a menina dos olhos do Senhor. Então ninguém toca. E ai daquele que tocar. Então Deus manda dizer para você, ore mais e descanse, porque eu estou trabalhando na sua vida. E você vai ver resultado. Porque aquilo que Deus tem para trazer para a tua história é algo grandioso. Mas vai ser pequeno, como uma nuvem assim do tamanho da mão de um homem. É o sinal que Deus vai trazer. Por trás desse sinal, tem algo grandioso chegando na tua história. Então, sabe, confia em Deus e faz o que Ele está te pedindo. Ore mais e descanse. E deixa Deus conduzir a sua história, sem medo de errar. Porque com Deus não tem erro. O que você tem que fazer é exercer a sua fé, sabendo que Deus está no controle de tudo. Porque, irmãos, a gente pode, sabe, espernear, fazer isso, fazer aquilo, mas não adianta. Deus vai fazer as coisas do jeito dele, é tudo dele, o controle está na mão dele. Não adianta lutar contra Deus. Tem pessoas aí que ficam lutando contra Deus, lutando contra Deus, lutando. Não adianta. Tá se desgastando. Tá medindo força com o seu Deus, com o seu Criador, que tem o domínio sobre a morte, sobre a vida. E aí você fica provocando situações com Deus, sabe? Por causa de desobediência, por causa de circunstâncias. Porque você quer as coisas na hora, você quer que seja do seu jeito. Não faça mais isso. Deixa Deus conduzir a sua vida do jeito que Ele tem que conduzir. E descansa em Deus e viva um dia de cada vez. Ah, o cenário tá difícil dela. Tá, mas tá para todo mundo. Não tá só para você, não. O cenário tá geral. Sabe, tem muita gente sofrendo. Nós não somos os únicos que passamos por provações e sofremos. Mas nós não podemos deixar o sofrimento tomar conta de nós. Nós temos que entender que o mal não dura para sempre. Deus fala aqui na palavra, acabei de ler para você. Os maus podem até fazer mal para você, mas não dura para sempre, é uma fase. Chega uma hora que Deus permite até ali, porque Deus tem propósito. Deus tem propósito com a sua dor que você venha curar outra pessoa. Deus tem propósito com a sua dor que você venha crescer, que você venha desenvolver. Deus tem propósito com a sua dor para que você venha aprender algumas coisas, para você se autodescobrir. Porque senão você vai passar a vida inteira dependente de outras pessoas. E Deus te deu vários dons que você só vai conseguir desenvolver na aprovação. Porque se Deus não te colocar na aprovação, você não desenvolve. Você não vai descobrir o que você pode fazer. O que Ele te deu em termos de capacidade, em termos de unção. Então Ele tem propósito com todas as situações que acontecem. Mas não quer dizer que o sofrimento que vem para nós, sabe, vai fazer com que a gente seja destruído ou que a gente não venha ter vitória. Pelo contrário. Deus está nos amadurecendo, fazendo com que a gente fique mais forte. Que eu acabei de falar para vocês que quando nós chegamos na nossa limitação, da nossa fraqueza, nós nos tornamos fortes, porque Deus entra e fala, não, agora ela chegou no limite, agora a força dela vai ser a minha força. E não tem quem te segure. Você é um monte, uma montanha, uma rocha, que não se torna, sabe, vulnerável. Porque Deus não deixa. Então nada vai te abalar, porque Deus não vai deixar. Então não se apavore diante do cenário que você está vivendo. Não se desespera. E deixa Jesus fazer as coisas. Não fica atormentando Ele o tempo todo. Porque não fez, porque isso, porque aquilo. Escutou uma pregação semana passada, já falei para vocês anotarem, para vocês não esquecerem o que ele fala. E tem coisa que vai acontecer daqui uns dias. Daqui uns dias dele, pode demorar 1 mês, 2 meses. Teve algo que ele chegou para mim e falou assim, olha, vai acontecer isso, isso, isso com você. Passaram-se mais ou menos, acho que quase 30 dias.
Eu já tinha até esquecido o que ele tinha falado. E aconteceu aquilo que ele tinha falado atrás. Mas passaram-se o quê? Uns 15, 20 dias, mais ou menos, acho que era isso. Eu já tinha esquecido do negócio. Eu falei, eu não vou nem ficar com isso na cabeça, porque vai demorar uns dias para ele poder trazer isso para minha história. Foi dito e feito. Demorou uns 15, 20 dias. Quando a gente está na aprovação, 15, 20 dias parece que são 15, 20 anos. Porque os dias são torturosos. A semana parece uma súplica para você passar por ela. Mas nós precisamos o quê? Mudar o nosso padrão de pensamento. Você tem que lembrar que seu dia é o dia de hoje. Você não pode ficar preocupado com a semana seguinte e nem preocupado com o que ele vai fazer. Quando que vai ser? Você tem só que guardar a palavra, porque uma vez que ele lançou a palavra na sua vida, essa palavra não voltará vazia. Ela voltará concretizada. Então você tem que deixar a palavra viva no seu coração, sabendo que no tempo de Deus, que é um tempo determinado que a gente não sabe, um tempo que na cabeça dele é propício para aquilo, porque o tempo é dele, a situação é dele, ele que vai fazer. Aí ele vem e executa aquilo. Se você ficar encucado, você não vive nada com Deus, absolutamente nada. Você vai estar sempre numa crise de ansiedade e ele não vai trabalhar na sua ansiedade. Então tenha sabedoria diante da situação que você está atravessando. Tá? Não apavore. Que teve situações aqui que ele falou para mim, estou fazendo tal coisa, demorou mais de 2 semanas para ele executar o negócio. Já teve situações que ele falou, olha, vai acontecer isso, isso, isso e isso. Eu falei, bom, pode ser que seja essa semana. Na semana seguinte eu esperei, não aconteceu nada. Eu falei assim, então é mais para frente. Aí passou mais uns 2 meses, aconteceu aquilo. Agora, se você fica pensando muito, fica calculando tempo, prazo, calculando isso, calculando aquilo, o que vai acontecer? Você vai ficar ansioso. E Deus não trabalha nisso. Através da ansiedade, ele não trabalha. Quando você esquece aquilo, você se desprende, você pega e solta, aí Deus vem e executa. Agora, quando você fica bitolado naquilo, pensando naquilo o tempo todo, enquanto você não acalmar, ele não faz. Por que ele não faz? Por que ele não faz dela? Por que ele age desse jeito? Porque ele quer que você confie nele. Confiar e você ter a certeza de que ele vai fazer. Enquanto você estiver desconfiado que Deus não fará, ele não faz. Na hora que você confia e você fala, não, ele vai executar, não sei quando, mas ele vai, aí você se desprende daquilo, você esquece. Por que você esquece? Porque você confia em Deus. Você sabe que ele vai fazer. Aí na hora que você esquece aquilo, ele vai lá e executa. Agora, enquanto você fica martelando na insegurança, mostrando para ele que você não confia nele, aí ele não faz. Então tenha sabedoria na caminhada com Deus. Confia. Deus está falando para você, ore mais e descanse. Que é o que está precisando agora. Deus está trabalhando. Deus está fazendo. Ele não vai deixar você estagnado no meio do caminho. Ele não vai deixar você morrer na situação e no cenário que você está. Ele permitiu com o intuito de você aprender. Ele tem propósito para que ele venha te tirar. Então você tem que ter a convicção de que você não morrerá aí. Porque Deus não vai deixar. E facilitar o trabalho de Deus. Porque as pessoas têm mania de dificultar o trabalho do Senhor. E depois põe a culpa todinha em Deus. Mas aquilo que é para você fazer, não adianta você jogar a responsabilidade na mão dos outros. E nem jogar na responsabilidade de Deus aquilo que é obrigação sua fazer. Então é sua obrigação acreditar, ter fé, orar, jejuar, acalmar, aprender a esperar, ser obediente. Essas são as nossas obrigações de servo. Nós não somos escravos, mas nós temos regras que precisam ser cumpridas. Quando você está na sociedade, você não tem suas obrigações? Você tem as suas obrigações. Você tem que estacionar o carro no lugar onde é permitido. Você não pode colocar em lugar proibido. Você não pode colocar na frente da garagem de alguém. Sabe? Se quando o farol ele fica vermelho, você tem que parar o carro. Quando ele fica amarelo, você tem que já diminuir a marcha e não ultrapassar, porque já está para fechar o farol. Quando vem o farol verde, você tem que parar de ver, você não pode continuar. Então, existem regras que nós precisamos cumprir.
Quando você entra no banco, por exemplo, que você vai pagar uma conta, ou que você quer ir no caixa resolver um problema, você não tem que pegar uma senha antes. Ali existem algumas obrigações, algumas regras ali dentro para você ser atendido. Então, tudo na vida tem essas obrigações. E nós precisamos cumprir para que a gente viva diante de uma civilização e cada um respeite o espaço do outro. Porque o homem, se ele não tiver regras, ele não consegue viver. Vira uma baderna. O homem ele tem que ser condicionado a determinadas regras. Porque senão ele fica totalmente desbaratinado. Por isso que nós controlamos o nosso tempo. O nosso tempo é em cronos. O homem tem que ser cronometrado. Ele tem que ser controlado com o tempo direitinho, porque senão ele não consegue se desenvolver. Então a gente precisa ter regras, e Deus sabe disso. Então Deus colocou todas as regras dele na Bíblia para que nós venhamos segui-las. Quando nós desviamos dessas regras, a gente se perde. A mesma coisa é uma sociedade que não tem regra. Eu não sei qual país, não sei se vocês já viram na internet, que não tem semáforo. A confusão que é o trânsito, não sei se é na Índia, que um carro vem, já parece que vai bater no outro. Eles acostumaram a fazer aqueles parece um drible, né, jogando futebol. Mas aquilo é um perigo. Eu creio que muitas pessoas cometem, sabe, imprudências naquilo ali, que o próprio trânsito já é uma imprudência. Eles se entendem entre eles, mas é um negócio muito complicado. Se tivesse um farol para parar, um sinaleiro lá para poder ir, avançar, voltar, ficaria muito mais fácil. Facilitaria muito. Então, o homem precisa desse processo. Precisa. Aí você fala assim, ai, Dela, você tá falando besteira. Eu não tô falando besteira, não. Pega, por exemplo, um povo nativo, um índio, por exemplo. Entra numa aldeia indígena para você ver. Eles não têm o grau de escolaridade. Lá eles... alguns hoje em dia têm. Tô falando assim, nativo mesmo. Que tá lá no meio do mato que quase não vê gente diferente. Quando você entra lá, eles têm regras. E todos têm que cumprir a hierarquia do lugar e tem regras. O homem é assim. Então tem o pajé lá, sabe? Tem que receber as ordens dele. Tem as mulheres que fazem as obrigações. Os homens saem para caçar, as mulheres plantam, fazem a colheita. São elas que produzem as ferramentas que facilitam o dia a dia, os balaios, sabe? Os potes de barro para poder cozinhar. E os homens vão para o meio do mato caçar. Vai pescar, vai caçar. Cada um tem sua obrigação. Então existe uma hierarquia lá dentro. A mesma coisa somos nós. E a vida com Deus é a mesma coisa. Deus manda em tudo e a gente obedece. Aí quando você tem consciência de tudo isso que Deus está te ensinando, e você coloca a palavra dele em dia, a sua vida flui. Você está respaldado pelo amor dele, pelo poder dele, pela proteção dele, por tudo que ele é, pela glória dele, pelo poder que ele tem, de cura, salvação, libertação. Sabe, ele é seu amigo. Mas você tem que fazer o quê? Obedecer às regras dele. E Satanás faz o quê? Quer te enganar. Então ele quer o tempo todo falar para você que Deus não é contigo, que você não vai sair da situação, que para sua vida não tem jeito, e para você acreditar nele. Porque aí você sai das regras de Deus. Você sai da obediência, você sai da proteção do Senhor. Você cai no estado contrário ao qual ele se encontra. Aonde Deus está o tempo todo olhando, desmanchando as coisas erradas que ele faz, porque ele já está condenado a uma justiça eterna. Lá no livro de Apocalipse fala que no final vai acabar tudo bem. O povo de Deus será vitorioso. E Satanás vai acabar muito mal. Então o nosso Deus é um Deus de justiça. Tá? Então Deus está falando para você, pare de ficar o tempo todo reclamando, pare de ficar o tempo todo condicionando o teu cérebro a coisas negativas, que é isso que os demônios querem que você faça, porque eles trabalham através da sua carne, através das tuas emoções, das tuas atitudes. Ore mais e descanse em Deus, porque Ele está trabalhando a teu favor. Deus manda dizer para você, Ele já entrou naquilo que precisava ser trabalhado, naquilo que precisa ser mudado.
transformado, entrou dentro da situação ao qual você precisa de providência. Ele está trazendo tudo aquilo que você precisa. Mas você precisa descansar e orar mais. E confiar nele. Descansar é confiar em Deus, irmão. Então confie no Senhor. Confie e ore mais. Tá? Deus manda dizer para você: estou trabalhando, não perdi o controle de nada. Tá tudo no controle do Senhor. Não deixe Satanás confundir os teus pensamentos, os teus sentimentos. Não deixe ele usar a boca de ninguém para desviar você do propósito de Deus. Porque aos teus olhos está demorando, mas Deus está caprichando naquilo que ele está fazendo. E lembre-se, Deus, o tempo dele é diferente do nosso. Tem justiça aí que você achou que nunca fosse ser feita, você pode ter certeza que vai ser feita. Porque ele lembra. Pode passar o tempo que for para você. Para ele são meros segundos, um dia. Os anos que você está esperando ou os anos que você já conseguiu sobreviver aí depois de tudo que fizeram com você. Porque Deus tem te sustentado. Então lembre-se sempre que o inimigo pode até querer abalar você, mas você não é abalado, porque Deus não deixa. Você pode ver que depois de tudo que você viveu, Deus tem te fortalecido e você está de pé. Você está aí, ó, firme, assistindo esse vídeo e recebendo mais uma palavra de força e entendendo que ele está a seu favor e trabalhando por você. Tá? Então nunca se esqueça do Deus que você serve. Coloque sempre o poder dele acima das tuas dúvidas. Coloque o amor dele acima das tuas dúvidas. Tá? Toma posse dessa palavra. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.